A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical ao vivo com vocês aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, domingo de manhã, 9h30, ao vivo, é o nosso quadro mais sobre a EBD, mais sobre a lição, onde a gente tem aqui, recebendo com vocês, professores convidados para poder ministrar a palavra de Deus para você. E é claro, pessoal, para trazer uma perspectiva diferente daquilo que a gente já comentou também no nosso canal. Lembrando a você, gente boa, que a aula de hoje, dia 1º de novembro, sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa aula aí para um monte de gente que você conhece, por favor. Lembrando a você que hoje nós vamos comentar a lição de número 6. Tema da aula de hoje, a teologia dele faz, só os pecadores sofrem. Mas antes, a paz do Senhor Samuel, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, pastor Janderson. Amém. Com muita alegria e com temor e tremor, viu? Amém. Eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Cumprimentar todos os internautas aí, nossos irmãos, nossas irmãs que estarão conosco hoje para estudar a 6ª lição tão importante desse livro que traz para a gente tantos mistérios, né, João? É verdade, e você pode participar com a gente. Já vou pedir a você, por favor, gente boa, nota 10, deixa aí o seu recado, deixa aí seu abraço, coloca da onde você está assistindo essa aula também. Por favor, top das galáxias, gente boa. Compartilhe essa aula aí para mais pessoas em nome do Senhor Jesus, para que as pessoas possam ser edificadas pelo Senhor. A gente está aqui para orar por você, para falar da palavra de Deus. E eu já quero apresentar para vocês, antes da oração, o nosso texto áureo, que está em Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Estamos falando hoje sobre a lição 6. E o texto áureo fala o seguinte: Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. Onde foram os sinceros destruídos? Segundo tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Essa é a teologia que ele faz. Verdade prática diz o seguinte: embora transcendente, Deus tem o prazer de se relacionar com o homem terreno. Hoje a gente vai aprender aqui à luz da palavra de Deus com meu amigão Samuel, com você. Nós vamos aprender à luz da palavra de Deus que ele tem uma visão, por exemplo, que Deus não pune, que Deus não intervém diante da humanidade. Ele pune, na realidade, o pecador, e o justo não sofre. Você vai aprender isso à luz da Bíblia. Nossa leitura bíblica em classe, antes de eu mandar um alô para você, está em Jó capítulo 4, versículos 1 a 8, Jó capítulo 15, versículo 1 ao 4, Jó 22, 1 ao 5, gente boa. Está cooperando com a gente aqui o nosso querido Lucas, dirigindo aí, operando essa transmissão para você. O Samuel, para quem não sabe, é professor da Escola Bíblica Dominical aqui de Vitória da Conquista, da classe do juvenis, tá? E eu desafiei ele hoje para poder estar dando aula para vocês. E aí, meu querido Samuel, como é que está o coração aí para essa aula? A expectativa é boa porque o assunto é muito empolgante, porque realmente vai levar a gente para ampliar um pouquinho mais a nossa visão a respeito desse Deus que é misterioso e que também está acima de qualquer compreensão humana, né? Amém. Eu espero que Deus te use poderosamente. Amém. Nós vamos orar por você também e vamos pedir a bênção de Deus sobre essa aula em nome de Jesus. Senhor, em oração eu quero te agradecer pela vida do Samuel, que vai ser o instrumento da aula de hoje. Professor, vai ministrar a tua palavra. Usa ele, Senhor, na tua mão. Usa ele diante de ti, explanando o texto, ensinando os nossos irmãos. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Peço, Senhor, a tua bênção de uma forma especial a todos que vão estar conosco. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Samuel, fica à vontade. Então, vamos começar a nossa explanação aqui a respeito desse assunto tão maravilhoso. E a gente vai hoje meditar um pouquinho a respeito das formas como a gente compreende e observa como Deus age, né, na nossa vida. E ele é um dos amigos de Jó. A gente precisa entender que ele é o primeiro a mostrar a sua opinião, tomar ali a palavra e pedir a Jó que o ouvisse.
E é interessante que esses dias, pastor Jantes, eu estava passando assim na rua e eu vi no carro que um adesivo que dizia assim: o castigo do corpo é a língua. E eu fiquei meditando a respeito disso, porque isso não é novo, né? Que a gente conhece, Tiago fala também a respeito da língua, que quanto que ela realmente é difícil de a gente dominar. E Jó, ele enfrenta esses discursos, né? Apesar da provação que já está passando, ele ainda tem que agora aturar alguns amigos que começam a dizer a respeito do sofrimento dele e fazer alguns julgamentos. E isso todos nós vamos enfrentar ao longo da vida e precisamos aprender com Jó, para que a gente saiba lidar com as diversas formas e como as pessoas vão direcionar para a gente palavras que nem sempre nos darão ânimo, como aqueles amigos deveriam passar naquele momento. No momento de dor, como o Jó estava passando, se Deus realmente não tivesse dado uma palavra para aqueles amigos, direcionada para que eles transmitissem para Jó, a melhor forma de consolar Jó seria no silêncio, né? Estar ao lado de Jó, assim como eles começaram tão bem, né? Chegaram ali próximo de Jó, não o abandonaram naquele momento de dor, mas estavam ali do lado, ficaram até 7 dias, né? Ali, sem dizer uma palavra, só observando a situação. A gente já estudou aqui, né, nas lições anteriores, a respeito do que Jó passou, do que ele enfrentou, mas aquele momento Elifaz não se contém. Ele chega até a dizer que ele não conseguia mais conter as palavras, né? No versículo 2 do capítulo 4, que vai narrar o seu discurso, ele começa: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente, mas quem pode refrear as palavras? Ele não conseguia se conter diante daquela situação que ele estava observando. Então ele começa a dizer algumas coisas a respeito do sofrimento de Jó. E é interessante que a gente precisa entender também que não era só uma teologia fria que Elifaz estava se posicionando. Ele realmente acreditava que o que ele ia dizer vinha de Deus. A ponto de no versículo 13 do capítulo 4 ele dizia assim: em meio a sonhos perturbadores da noite, ele teve uma visão, ele achava que era uma visão, né, a respeito daquilo. Também ele fala que um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. E ele dizia que aquilo ali realmente era uma evidência de que Deus estava dando alguma coisa, dizendo algo para ele, para transmitir para Jó. Mas na verdade, se a gente for no final do livro, a gente percebe que não era bem assim, a ponto de o próprio Deus dizer a respeito das palavras de Elifaz algo muito impressionante. No capítulo 42, versículo 7: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês falaram o que não é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, assim, hoje a gente pode falar a respeito de Elifaz e ter um julgamento, porque Deus já falou, não vinha dele o que ele disse. Então, é por isso que a gente pode dizer, mas os amigos de Jó, a gente precisa entender que eram sábios, né? Porque se Jó era um homem reto, se desviava do mal e temia o Senhor, Jó não tinha gente do lado dele que não fosse realmente pessoas sábias. Mas, diante daquela situação, eles não fizeram o julgamento correto. Então, é preciso a gente atentar a respeito disso. Quando a gente vai olhar para Elifaz, a gente vê um homem capacitado, um homem que tinha realmente muito conhecimento, mas naquele momento não foi feliz diante daquele disse. E o que ele diz? Agora a gente vai estudar um pouquinho a respeito qual foi o posicionamento de Elifaz. É importante também entendermos que agora a gente vai entrar nossos estudos aqui do trimestre, na parte principal do livro de Jó, porque a gente vai tratar agora dos diálogos que Jó vai ter com seus amigos, e amigos ali que realmente estavam do lado dele, mas que eles proferiram algo que não correspondiam ao que realmente Jó estava passando. E a causa é sempre a causa e o efeito, né? Que eles estavam dizendo. Para eles, quem planta o bem, colhe o bem, e quem planta o mal, colhe o mal. Simplificando, era isso. Então, se Jó estava passando por aquilo, ele alguma coisa fez para merecer. E na verdade, a gente sabe, a gente já estudou aqui, que era uma prova que Deus tinha colocado Jó para que ele vivenciasse. Era uma experiência que ele precisava passar.
E, na verdade, ele precisava agora realmente ter muita paciência. E paciência é algo que a gente não sabe que temos até enfrentarmos situações que nos solicita que nós tenhamos paciência, né? É como um peso. Eu só sei que realmente eu tenho condição de levantar um peso até que eu prove que realmente eu tenho condição de suportar aquele peso. Enquanto ele está no chão, é difícil olhar assim algo e dizer que eu posso ou não, até eu provar. Então, a aprovação ali era para que evidenciasse realmente o coração de Jó. O coração de Jó paciente, um homem que teve esse testemunho durante toda a sua vida e hoje pode nos ensinar lições preciosas a respeito disso. É claro que diante disso tudo, que a gente já falou aqui agora, a gente vai pontuar algo mais detalhado, né? Para que a gente entenda a respeito do que Jó está enfrentando aqui. Então, a gente precisa estudar Jó, o livro de Jó, eu imagino que seja realmente, nesse tempo que nós estamos vivendo, algo assim extraordinário, algo único realmente. Estudar a questão do sofrimento, numa pandemia, realmente, verdade, nós temos assim, algo para aprender que em outra situação jamais conseguiríamos absorver. Porque todos nós, a humanidade, passa por um sofrimento, eu posso até dizer que jamais visto. Porque com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, enfrentarmos um vírus a ponto de deixar todos realmente de joelho diante de uma situação dessa. Mas sabendo que nosso Deus está no controle e Ele tem realmente um propósito em tudo, né? Sempre a gente hoje pode estudar o livro de Jó tendo essa perspectiva geral. Porque naquele tempo nós sabemos que Jó era um patriarca que muitos estudiosos acreditam que viveu nos tempos de Abraão. Então é algo realmente muito antigo, apesar desse texto ter passado por algumas releituras e a forma poética de ele foi escrito, evidenciar também algumas traduções mais recentes, né, há 600 anos antes de Cristo, sexto século, mas na verdade a gente percebe que Jó ele é muito antigo e mesmo assim as lições que ele deixa para nós elas são tão atuais, elas conectam tanto com a gente. Porque o sofrimento é inerente ao ser humano. Nós vivemos num mundo que a gente precisa entender que caiu, que depois do pecado, o pecado entrou no mundo e agora nós temos que viver agora a partir disso. Sem dizer também que Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, né? É algo importante a gente entender isso. O sofrimento realmente será algo que nós iremos atravessar. Mas como nós vamos enfrentar esse sofrimento? Nós sabemos que o jugo ainda existe, mas ele é suave para quem está em Cristo. O fardo de Jesus também é leve, mas existe ainda o fardo e existe ainda um jugo. A gente não pode evitar entender isso. Mas ele já nos deu a vitória e nós somos mais que vencedores em Cristo. Por quê? Porque ele já conquistou isso na cruz do Calvário. Então, entendendo todo esse contexto, nós podemos agora adentrar de maneira assim, mais direta a respeito do que ele disse a Jó. São lições que a gente precisa ter um cuidado muito, muito específico. Primeiro porque é uma linguagem poética, né? A gente não pode ser muito literal. Esses dias eu estava comentando com uma pessoa e eu não sou desses que fica procurando chifre na cabeça de piolho, não, viu? Quando eu vou ler a Bíblia, eu chego lá, eu chego com humildade diante da palavra e falo assim, ela é a verdade. Então, é eu que tenho que me submeter a ela e não ela a mim. Então, eu não... Tem gente que e aí algumas pessoas sabem que eu gosto muito de ler a Bíblia, de meditar, e aí começo a fazer algumas perguntas que eu fico, meu Deus, a pessoa está perdendo tempo. Porque aí uma pessoa me perguntou esses dias, você sabe que os anjos comem? Eu falei, meu Deus. Aí é difícil. É difícil. Aí é difícil. Para e pensa, meu irmão. As perguntas que vão surgindo no dia a dia da nossa caminhada, viu? E aí, Samuel, você disse o quê? Eu falei, meu irmão, você está perdendo tempo com esse tipo de pergunta. Tanta coisa para a gente meditar. É verdade. Porque, mas eu vi lá em Salmos que falam do alimento dos anjos. Eu falei, meu irmão... Aquilo ali é poético. Poesia. E às poesia, vezes o pessoal não entende. Não pode ser literal. Como a gente precisa compreender o gênero literário de cada livro da Bíblia. Por exemplo, Samuel está traçando aqui para a gente que a Bíblia tem gêneros literários. Vou entrar em um leque também para a gente poder pegar aqui. O gênero literário de Jó é poético. Então, trata-se ele como uma poesia antiga, uma poesia sapiencial. Por exemplo, ler parábolas.
Tem gente que nas parábolas fica procurando respostas, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Aí tem gente que olha, o jumentinho representa tal coisa, a caminhada no negócio saindo de Jerusalém representa tal coisa. Cuidado com isso, a parábola só conta uma verdade, que é a verdade do olhar de amor para o necessitado. É essa a verdade. Cada parábola só tem uma verdade. Então a gente precisa respeitar a Bíblia com os gêneros literários. Então, se você respeita, você cresce em Jesus. Fica à vontade, Samuel. Sim. Então, agora o primeiro ponto aqui que nós vamos meditar vai falar algo muito importante para nós, porque o comentarista aqui coloca algo para a gente muito importante, que diz respeito a, principalmente, deixa eu só encontrar aqui, no primeiro tópico, ele tem um objetivo, que ele traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas já contesta essa lei em relação a si mesmo. É importante a gente entender que essa questão dessa teologia, né, da retributiva, é algo que tem na Bíblia. Mas o que acontece? Muitas das vezes nós pensamos que Deus, nós temos um relacionamento com Deus quase que automático, e generalizamos muitas coisas. E na verdade Deus, ele é ele tem um relacionamento, ele quer ter um relacionamento pessoal com cada indivíduo. Eu acho interessante, pastor Janes, que Deus, ele fez o ser humano à imagem e semelhança, mas não existe um ser humano igual ao outro. É verdade. A cada bebê que nasce é como se fosse uma manifestação diferenciada desse Deus tão maravilhoso que nós temos. Então, jamais nós podemos chegar para a situação e tecer comentários generalizantes que abarca a todos. Uma pandemia, por exemplo. Estamos todos enfrentando a mesma coisa, mas a lição que os Estados Unidos está tendo não é a lição que o Brasil está tendo. Porque são contextos diferentes. Então, cada um está tirando a sua lição específica para aquilo. É claro que Deus está ensinando para todos, porque é uma pandemia, é para todos. Mas cada lição é específica. Então, teve lições que ele escolheu desse momento de Jó. A prova era para Jó? Era. Mas como amigo, ele também aprendeu com essa lição. Então, quanto mais nós estarmos com o coração aberto para aprender de Deus, Deus tem algo para nos ministrar. Então, ele colocava justamente a respeito disso. A questão dessa questão retributiva. Então a gente vai ver isso na Bíblia várias vezes. Paulo falou a respeito disso, Pedro falou a respeito da questão de a gente plantar o que é bom. Nós realmente seremos, Deus é fiel para fazer com que aquilo seja revertido em bênção para a nossa vida, mas no contexto de Jó especificamente, isso nós precisamos entender que não era o que estava acontecendo. Jó realmente era um homem temente a Deus, era um homem que o próprio Deus deu o testemunho que ele era um homem fiel. Mas Deus o permitiu que ele tivesse uma experiência diferente. E agora, eles precisavam entender que, no contexto de que ele estava dizendo, que era os pecadores, no contexto da justiça retributiva, tinha a lei da semeadura. Então, Jó precisava agora confessar o seu pecado, para que ele realmente pudesse sair daquela situação. Também ele diz que, como o homem planta o que colhe, ele precisava realmente, no seu primeiro discurso, ele vai dizer, Jó, confessa, Jó. Ele primeiro começa a instigar Jó para que ele confesse o seu pecado. Jó, você você quer sair dessa, Jó? Então, é só você realmente dizer o que você fez. E ele, a princípio, ele não faz muitos julgamentos. O primeiro discurso de Jó, ele faz, é mais contido. Ele realmente é muito mais fazendo com que Jó expresse algo que ele realmente não tinha feito. Então Jó, ele já fala, não posso confessar algo que eu realmente não fiz. E é interessante, pastor Jonas, que a gente precisa entender que a mesma teologia que ele faz é a de Jó. Sim. Que às vezes a gente pensa que é diferente. Ele também é retributiva. Só que ele fala assim, é retributiva, só que eu falo assim, da mesma forma que a prova é tão grande que eu também não plantei algo tão mal para colher. Com certeza. E ele faz justamente esse. É importante você trazer isso aqui, até mesmo para você que está pegando agora, como é importante ter essa visão que Samuel está colocando. Olha, nós estamos na teologia, vamos entender aqui também o contexto. Você citou aí que Jó, ele é dos dias de Abraão. A história de Jó é desses dias, tá? Pegue isso aí. Então você sabe que ele é do dia do patriarca Abraão. Nos dias de Abraão ainda não tinha lei.
Exatamente. Então, se ele é desse dia, a lei não existia ainda. Outro detalhe, a visão que eles têm aqui é de um Deus criador. Se a gente estuda o Antigo Testamento, nessa época, Deus se revelava como Deus El. Na cultura cananeia, se a gente pegar pela cultura de Abraão, tinha a cultura cananeia, por exemplo, de onde Abraão saiu. E aí na cultura cananeia, você vai descobrir que existiam outros deuses. Existiam outros deuses, para você ter ideia, nos dias de Abraão existiam outros deuses, outras manifestações divinas, mas são deuses caídos, que a gente sabe, na realidade, deuses que não existem. Vamos pegar isso aqui. Deuses que na realidade não são deuses, mas pelo homem foram criados. Mas cada um traz uma representação. O Deus, por exemplo, da lua, o Deus do sol, o Deus da terra, o Deus da fertilidade. E Deus se revelava nessa cultura como Deus El. Nessa cultura também acreditava-se que o Deus El era o Deus da montanha, porque era o Deus mais poderoso. Isso é tão sério que o salmista, lá no Salmo 121, ele traz uma resposta sobre isso. Eleva os meus olhos para os montes. Porque ele tinha a ideia que Deus era o Deus dos montes. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então ele tem essa ideia. Só que no Salmo 121 o salmista ainda responde: eleve meus olhos para os montes, mas tem um detalhe: o meu socorro não vem do monte. Deus é além do monte, ele vem do Senhor. E aí o salmista vai revelando que Deus é o Criador dos céus e da terra. Então nessa cultura aqui que você pegou, isso é importante a gente ter esse leque, é a mesma teologia de Jó. Só que é o seguinte, Jó está vivendo e ele sabe que ele não pecou. Ele tem uma mensagem muito dura, a mensagem que ele faz é dura, ele julga Jó veemente, ele bate em Jó de forma forte, ele diz: olha, você pecou. E aqui a gente tem um detalhe até para poder entrar. Tem muito irmão na igreja que olha para o outro que está sofrendo, está passando por uma prova e já diz logo: está em pecado. E a lição de hoje está aqui para dizer para você: não faça isso. Para fechar esse tópico, Jó agora ele faz as suas queixas, né? Às vezes a gente lê alguns salmos que se fosse dito hoje, se alguém recebesse a oportunidade na igreja e falasse aquilo sem realmente ler a Bíblia, dizer: irmão, você está blasfemando contra Deus. Mas na verdade o que Deus quer de nós é sinceridade, de que nós abramos o nosso coração para Ele, realmente rasgar o nosso coração, né? Não as nossas vestes, não algo realmente de aparência, mas que a gente possa chegar e expor a sua aflição para Deus. E Deus via justamente isso em Jó, e o que não via nos seus amigos. E porque na verdade tem duas formas de a gente ver duas maneiras equivocadas de olhar um sofrimento: é acima dele e abaixo dele. Você não pode chegar para ele, para o sofrimento. Os amigos não poderiam chegar para Jó e dizer assim: coitadinho, que pena dele, né? Que tem irmãos que são assim: tadinho, tá passando por isso. Isso também não é uma coisa boa, irmãos, porque isso só vai trazer mais sofrimento, porque essa questão, esse vitimismo, nós sabemos que todos pecaram, né? Destituídos estão da glória de Deus. Então assim, tudo que nós temos, sejam bom ou ruins, é pela graça de Deus, porque o que nós não poderíamos suportar, Jesus já levou na cruz. Hoje o que chega para nós é realmente, se Deus permitiu aquilo, é porque nós temos condição de lidar com aquela situação. Então, na verdade, o que Jó estava querendo dizer assim: olha, eu não estou querendo mais ouvir opiniões, eu quero ouvir a Deus. Chega dessas palavras que são ditas, argumentos humanos, opinião por opinião. Eu tenho a minha e ele faz tinha a dele, e Jó tinha a dele, Lucas tem a dele aqui, todo mundo tem uma. Mas o que Deus está querendo com isso? Eu quero ouvir de Deus, realmente. Então ele queria chamar para Deus para um relacionamento ali próximo. Ele não cria nesse Deus distante, ele não cria que Deus estava lá no céu, a parte de tudo. Não, eu creio no Deus. O Deus que Jó cria era um Deus que se relacionava com ele, e que se Deus quisesse falar com ele, ele estaria pronto para ouvir o que Deus estava querendo dizer para ele e só que é importante dizer, Jó, ele vai dizer que o que aconteceu com ele, o que ele mais temia, aconteceu. Acho que é uma das citações bem difíceis de a gente lidar com isso, porque tem algumas pessoas até falam assim: cuidado com que você tem medo, porque é isso que pode acontecer. Irmãos, vamos com calma, porque na verdade o que Jó temia, o maior temor de Jó é chegar diante de uma situação e não ter resposta. Ele era um sábio, as pessoas vinham até ele muitas vezes para pedir explicações, e quando ele não conseguia ter respostas para alguma pergunta, ele ficava realmente muito decepcionado. E Deus o levou a esse tipo de situação, onde ele próprio, não era mais os outros que estavam vivendo algo,
ele mesmo estava vivendo algo que ele não tinha resposta diante daquilo. Então, no momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus, como Jó fez. Se coloque diante de Deus, apresente a Ele a sua causa, fale realmente o que está passando no seu coração. Com certeza Ele tem uma resposta, uma lição para te ensinar diante de tudo que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos aqui em Escola Bíblica Dominical ao vivo, nesse quadro, tá? Mais sobre a lição, recebendo a companhia do nosso amigo Samuel Leite, que está contribuindo com vocês na transmissão de hoje, trazendo essa aula especial para vocês. Fique à vontade, Samuel, em nome de Jesus. Então vamos para o segundo tópico da nossa lição, onde vai falar a respeito de os pecadores no contexto da tradição religiosa. Então, o que acontece aqui? Jó, a experiência dele confrontava aquilo que a tradição religiosa já tinha como determinada, tinha ali como norma. Então, o que acontece? O primeiro tópico, o subtópico, vai dizer assim: ortodoxia engessada. Isso aqui é algo muito também perigoso, porque quando a situação de Jó se manifestou ali para os seus amigos, ele faz, a gente precisa entender que ele faz como ele se posiciona. Primeiramente, ele é o primeiro a falar, com certeza, e até o seu discurso realmente ele vai dizer um pouquinho a respeito disso, que ele é um dos é um dos anciãos, né? É uma pessoa idônea que realmente tinha ali um reconhecimento diante de todo aquele contexto ali que Jó estava vivendo. E, na verdade, o que acontece? Ele se posiciona ali primeiro, e aí você percebe isso ao longo de toda a Bíblia. Lembra da mulher ali, quando ela foi pega do próprio ato adulterando, e é colocada diante de Jesus? Jesus ele fala: quem de vocês não tem pecado? E aí começa a sair em que ordem? Do mais velho até o mais novo. Porque com o mais velho ele vai dar a orientação principal. Então o que acontece? Ele faz aqui, ele é o primeiro a falar. Então com certeza é um dos que mais conhecia, que tinha mais experiência para falar naquela situação. E chega a falar ali a respeito justamente disso. E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Olha só, ele chega para Jó e agora já começa a dizer julgamentos, proferir julgamentos. Fala assim: Jó, a tradição religiosa está dizendo que realmente os justos não podem passar por um sofrimento que ele está passando. Então, logo você realmente tem que confessar o seu pecado. E se você continuar alegando inocência diante desse sofrimento, você vai estar realmente, está trazendo aí, está diminuindo os rogos diante de Deus. Olha só. Então, a situação de Jó confrontava a visão de Deus que aquela determinada sociedade tinha. E aí, por isso que nós precisamos estar sempre abertos, irmãos. A Bíblia, ela já está pronta, ela tem tudo que nós precisamos, mas ela é um mistério que vai estar sempre nos ampliando a nossa visão, né? Às vezes as pessoas colocam assim, para tentar chegar, para entender isso, diz assim: a palavra de Deus se renova a cada dia. Mas na verdade, irmãos, somos nós que estamos em transformação. A palavra de Deus já está aqui fechada, já tem tudo que nós precisamos. O que nós é que somos diferentes a cada dia que chegamos diante dela. Por quê? Eu não sou o mesmo que ontem. Cada dia nós estamos nos transformando. A gente não nasceu com esse tanto de dente na boca. A cada dia nós estamos... A gente passou por um longo processo. Esse tamanho que nós temos hoje também não foi que a gente nasceu. Então, o que acontece? Estamos em transformação. Então, você lê um versículo hoje e amanhã você chega diante dele de novo e você fala assim: meu Deus, mas eu li isso aqui ontem e Deus hoje ampliou minha visão que eu não tinha visto antes. Nós não podemos ter uma ortodoxia engessada, irmãos. Deus tem sempre algo novo a nos revelar. Creia que Deus está realmente disponível para te revelar mais da graça dele, mais dos mistérios dele. Dos 72 nomes da Bíblia que os escritores bíblicos deram a Deus, o que eu gosto mais é o que Paulo fala, que é aquele que habita na luz inacessível. Ele é realmente o mistério dos mistérios. Jó não vai ter resposta àquilo que ele mais temia, mas ele vai ter um Deus que vai estar do lado dele em toda a situação, o consolando e confortando e dando força para superar aquela situação. Então, o que acontece? Na ortodoxia engessada, nós vamos ver que o que acontece? Que Jó, como ele se expressa? Ele vai perceber que, em linguagem poética, ele vai falar algo profético.
algo muito, eu gostei muito dessa parte, essa citação que o comentarista faz, porque às vezes a gente está pensando que Deus está dando uma prova para a gente, mas na verdade Deus também está fazendo com que aquela prova que nós estamos passando possa trazer lições para as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes nem é muito para nós, mas é lição para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Jó cria em um Deus que era pessoal, que se relacionava. Por isso que ele sempre chegava diante de Deus e falava assim: Deus, eu quero resposta, não quero ver respostas mais de ninguém, de homem algum. Eu quero ver o que o Senhor tem para falar comigo. Já no caso de Elifaz, não. Elifaz fala assim: Jó, você está querendo demais. Deus já se manifestou o bastante na natureza, em tantas coisas, tantas evidências de Deus, e você quer agora conversar com Deus? Não, Jó, você tem que se colocar no seu lugar. O que nós somos diante de Deus? Fala assim: eu sei que realmente eu sou pequeno diante de Deus, mas eu sei que Ele também, mas mesmo com a minha pequenez, Deus Ele quer se relacionar comigo. Deus Ele quer chegar próximo de você. Deus não quer ser um Deus distante de você. Basta, olha o que o Tiago faz. O Tiago escreve: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Basta apenas um passo em direção a Deus, que Deus estará disponível para se revelar mais a você. Então, o subtópico número 2 vai dizer a respeito de uma ameaça à tradição religiosa. Então, a partir aqui do versículo 7, nós vamos ver que ele faz agora apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. E aí coloca assim, olha só, ele faz perguntas para Jó: que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos idosos, muito mais idosos do que teu pai? Segundo ele faz aqui, ele quer dizer justamente isso: ainda que fosse o homem mais sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. É aquele típico ditado que fala: eu nasci assim e vou morrer assim. E aí os irmãos já sabem, esse aí é um ditado de Gabriel, não está na Bíblia. É verdade, isso é o ditado de Gabriela, viu? Isso é coisa aqui da Bahia. Eita glória, cuidado, então, gente boa, para você não entrar nessa cilada, viu? Exatamente. Tem gente que é assim, viu? Tem gente que fala calcificado. Exatamente. Olha só, essa pandemia fez com que a gente estivesse conectado em comunhão com pessoas que... E é engraçado que tem gente que demonizava essas coisas, né? Não, é verdade. E dizia o seguinte: a internet é coisa do cão, a televisão é coisa do cão. Aí tem gente que hoje está precisando assistir o culto pela TV por causa da internet. Irmãos, os instrumentos, a gente tem que observar, eu estava lendo um texto do Gutierrez Cerqueira. As tecnologias estão aí para ser utilizadas pela igreja. E nós precisamos utilizar todos esses recursos. Tudo que chegar, quando chega aplicativo novo, Samuel, eu sou curioso para saber como é que funciona. Para a glória de Deus. A gente está alcançando pessoas para a glória de Deus. Para você ter ideia, tem gente que está se convertendo através das redes sociais. Então, vamos falar do Senhor Jesus nesses locais. Tem gente que se ingessa, né? Se calcifica, se prende da religiosidade. Não faça isso. Tenha a mente aberta para a palavra. Não liberal, de maneira nenhuma. Mas deixa eu deixar o meu querido Samuel continuar a aula aqui com vocês. Está muito boa para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, olha só. Ele agora, Jó, vai falar assim: eu quero agora um defensor celeste. Isso aqui é um mistério muito grande, porque nós estamos falando de um Jó que, dos tempos de Abraão, pedindo a alguém que o advogue naquela situação. Eu quero um advogado. E aí, Deus parece, Lucas, na forma poética de dizer, né? É como se Deus gostasse da ideia. Falou: gostei dessa ideia pro Jó, eu estou preparando realmente um advogado, Jesus Cristo, meu filho, ele vai realmente chegar. Mas naquele tempo, irmãos, sabe quem deveria realmente ser o advogado? Cada um era advogado de si mesmo. E hoje nós temos uma graça maior, mas naquele tempo já não tinha essa revelação, né? Nós sabemos que existe um cordeiro morto desde a fundação do mundo, mas não havia sido revelado, né? Então o que acontece? O que Jó enfrenta, ele fala assim: eu quero um advogado, mas naquele momento ele ainda não conhecia o que a gente consegue hoje através da palavra de Deus revelada, a manifestação de Jesus. Isso só aconteceria muito tempo depois. E aí ele fala assim: se eu tivesse um advogado, eu colocaria a minha situação. E eu tenho certeza que Deus iria olhar de maneira mais diferenciada a respeito disso. Deus é justo. Deus é justo. A gente precisa entender isso. Isso aqui é um atributo de Deus. Então, Jó não estava ali questionando a justiça de Deus, mas ele queria entender o porquê daquela situação. E, na verdade, esse é uma resposta que muitas das vezes nós não teremos sempre.
Muitas das vezes a gente como seres humanos, nós somos limitados e tem coisas que Deus ocultou que não adianta o ser humano ir além da sua capacidade. Nós somos limitados. O livro de Jó, ele coloca nós diante do limite. E limite só reconhecemos quando chegamos próximos dele. E Deus, ele está pedindo para que a gente logo, desde já, reconheça que realmente é Ele que governa, é Ele que tem todo o controle. Nós somos limitados, né? Tiago vai fazer algumas indagações a respeito disso, porque o homem faz planos, né? Muitos planos. Coloca, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou para tal cidade, e aí não considera Deus, não coloca aquilo em oração para ver se realmente é a vontade de Deus para aquela situação. E aí Tiago, ele vai confrontar justamente a respeito disso. Até quando, homem, você vai continuar sendo tão soberbo e arrogante, fazendo planos sem considerar que é Deus que é o que tem todo o controle? Então, o livro de Jó vai dizer justamente disso. Jó não tinha mais respostas humanas para a situação dele. Ele queria realmente que Deus intervisse naquele momento. Então, aqui nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Uma coisa é reclamar, outra coisa é blasfemar. A gente precisa entender justamente isso. Às vezes, muitas das vezes, a nossa reclamação, ela beira a blasfêmia e quase, e até mesmo, muitas das vezes pode acontecer até uma blasfêmia. E a gente precisa entender que muitas das vezes as pessoas colocam assim, eu estou confrontando alguns ditados aqui, eu quero que os irmãos estejam com a mente aberta. Porque realmente, se você estiver engessado, não vai. E o pessoal está gostando dos ditados que você está aqui confrontando. Isso é bom, continua que tá bom. Amém. Então, o que a gente precisa entender a respeito disso aqui? Nesse contexto, Jó, ele reclama, mas não blasfema contra Deus. Tem gente que diz, não existe pecadinho e pecadão. Cuidado, irmãos, com esse tipo de ditado. Porque a gente sabe que o sangue de Jesus nos purifica o quê? De todo pecado. Jesus levou sobre o quê? Sobre o quê? As nossas transgressões. Mas existe algo que realmente a gente precisa ter muito cuidado, que é a blasfêmia, que é a abominação. Por exemplo, Jesus chegou em um determinado momento e foi expulsar um demônio, e os fariseus chegaram para ele dizendo assim: você expulsa os demônios por Beelzebul. Aí Jesus falou: olha, vocês, mais do que pecado, vocês estão blasfemando, porque você está julgando algo que é Deus que está fazendo, atribuindo ao inimigo. Então, olha só, Jó, ele não atribuiu nada ao inimigo aqui. Ele fala assim: meu negócio é com Deus. Às vezes as pessoas colocam assim: o inimigo está furioso, e coloca um monte de coisa. Irmãos, a quem está em Cristo, na verdade, o maligno não toca. Somente se Deus permitir. O inimigo tocou na vida de Jó, tocou, mas permissão de quem? De Deus. Se Deus realmente não tivesse permitido, o inimigo não tocaria. Então, o que Jó, ele não blasfema contra Deus. Irmãos, temos que ter muito cuidado a respeito disso. A questão do blasfema contra o Espírito Santo também, muitas das vezes acontece, e aí isso não tem perdão. Então, a gente precisa entender a questão da blasfêmia, que não pode, e aquilo que a mulher de Jó até mesmo pediu para que ele fizesse naquele momento. E a gente precisa entender também que muita gente quer absorver a mulher de Jó. O que acontece? A prova não era para a mulher de Jó, irmãos. A prova era para Jó. Então, assim, o que acontece? O que ela disse, realmente, a gente não pode. Ela realmente falou ali: Jó, nega o teu Deus e suicida. É simples, ela falou justamente isso. Só que o que acontece? A prova não era para a mulher de Jó, por isso que ela continuou com Jó, e Deus vai dar tudo em dobro com ela também, porque não fala na Bíblia que Deus deu uma outra esposa para ele. Deus permitiu, mas a prova não era para ela, por isso que Deus não teve julgamento para aquela que ela disse. E isso também fazia parte para que Jó superasse aquela provação. São coisas, irmãos, muito aqui, detalhes são muito importantes. Esse texto vai nos confrontar. Mas você não pode chegar diante de Jó e sair o mesmo. O livro de Jó vai ampliando a sua visão, porque eu estou mais envolvido na classe dos juvenis. Tive que ler o livro todo, não pode ler a parte. Hoje nós estamos fazendo um recorte desse livro, mas o que eu estou falando aqui, irmãos, é a visão geral do livro. Esse livro é como o pastor Jackson na aula anterior minha, ele falou exatamente isso. Essa divisão de capítulos, de versículos, a gente tem hoje. Mas quando a pessoa ia ter contato com o livro, era do primeiro ao último. O rolo era lido inteiramente. Sim. Você não pode isolar um texto e dizer assim, é isso, e esquecer o restante. É preciso entender qual é o sentido geral
para que a gente tenha algumas iluminações pontuais a respeito do texto. Então, o que acontece? Aí agora, eu vou passar aqui para o pastor Janderson para a gente adentrar o nosso terceiro tópico. Pessoal, hoje a gente está recebendo aqui o Samuel Leite, trazendo essa aula para vocês, e eu espero que Deus esteja falando com vocês. Samuel, pode continuar aí no nosso terceiro ponto, para a glória de Deus. Sim. Então, o terceiro tópico da nossa lição é os pecadores diante de um Deus infinito. Isso aqui é importante a gente atentar com muita prescrutar mesmo. Porque a gente precisa entender que Deus é transcendente, Deus é grande, Deus é infinito, né? Deus está acima de todos e tudo. Mas Ele realmente, hoje é mais fácil para a gente entender isso. Porque quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus ele veio para se identificar com a gente, se identificar com a nossa dor. Se fosse de maneira poética também, querendo usar o mesmo recurso aqui de Jó, é como se Deus chegasse para Jó, quando Jó falasse assim, Deus, eu tô sofrendo. Deus, como se Deus ali sofrimento. O que seria isso? Deus, eu estou com medo. O que seria medo? Mas quando Jesus encarnou, Ele passou por tudo nessa vida. Agora o que acontece? Quando a gente chega para Deus e fala, Deus, eu estou sofrendo. Aí Jesus ele fala assim, eu sofri. Realmente, é muito difícil. Humanamente falando, é realmente sofrer. Medo. Lembra quando Jesus falou, se possível, passa de mim esse cálice? Jesus também estava naquele momento ali, de ser confrontado diante da cruz, que ele iria passar um momento difícil, pedindo para que, se Deus tivesse outra situação, Jesus falou assim, Deus falou para ele, é esse o caminho, a cruz é inevitável, precisa ser passada. E aí Jesus falou assim, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele se submete, mas ele também pede, ele roga a Deus que se tivesse outro meio de salvar a humanidade, ele queria outra forma, porque era difícil, realmente. Então, tudo isso, irmãos, a gente precisa atentar de maneira muito detalhe a respeito disso. A mulher de Jó também, ela quer uma fuga para Jó. Fala assim, eu não aguento meu marido passar por isso. O marido, ele é íntegro, ele sempre honrou esse Deus e agora está passando por isso. Ela queria uma fuga. Mas, na verdade, irmãos, se Deus está querendo que a gente passe por algo, é melhor a gente passar. Porque se a gente passar e aprender a lição, nós vamos sair melhores lá na frente. Jó, ele era um homem reto no início, né? Temente a Deus. Verdade. Agora imagina esse homem com o dobro que ele tinha e ainda com a experiência agora que ele teve. Então, realmente, ele abençoou muito mais vidas. Ele foi muito mais ainda um servo que pôde glorificar ainda mais a Deus com aquilo que ele tinha. Então, Deus não se importa. O que ele falava para Jó? Deus não se importa com as quimeras humanas, Jó. E ele, no seu terceiro discurso, ele estava já com a paciência. Olha só, Jó está passando pela prova e quem perde a paciência é quem? O seu amigo. Como é que pode, irmão? Jó ainda está aguentando a barra firme. Paciente. E ele está perdendo a calma. De vez de passar tranquilidade, de vez de passar ali todo, né? Aquela ajuda, ele agora questiona. Isso tem até um leque aqui, Samuel. Vamos pegar uma coisinha, um ganchinho, que isso é bom. Tem gente que às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha, né? Tem gente que ao invés de te dar uma palavra de conforto, te dá uma palavra de tribulação. Tem gente que fica atribulado por causa da tua paciência. É o que ele faz. Às vezes você está passando uma situação difícil, está orando, está pedindo a Deus, e aí chega uns atribulados, igual ele faz, para te perturbar e perturbar o teu juízo. E aí você percebe que Jó é fiel a Deus e continua fiel a Deus. Mas você percebe que o Samuel está colocando isso para a gente, quem perde a paciência? Ou ele faz. Ao ponto de alguns historiadores chegar a dizer que ele falava com tanta força, eu imagino ele tentando sacudir Jó, tentando agredir Jó, e dizer, olha, se arrepende, você pecou, fala a verdade, né? E aí você percebe que ele perde a paciência com Jó. E aí tem gente que é assim. E tem gente na igreja assim hoje. Meu Deus, a gente pode rir de Elifaz, irmãos, a gente pode ficar tranquilo a respeito disso, porque Deus falou que ele estava errado. Mas o que acontece? Outra pessoa, a gente precisa ter discernimento, né? Não sair julgando também todo mundo dizendo que, esse irmão é Elifaz. Cuidado, a gente está falando de Elifaz porque Deus lá na frente, no capítulo 42, já falou assim, vai pedir perdão para Jó, porque você falou errado. Agora sim, diante da situação, Deus pode levantar pessoas também para te confrontar.
né, para que você se arrependa realmente do seu pecado. Então, a gente precisa entender a respeito disso. Jó não era o caso de Jó. Esse é o problema. Então, o que acontece? Ele faz aqui, ele apela para a transcendência divina e começa a atacar Jó. Olha só, Deus é grande. Você está querendo conversar com Deus, você está querendo falar com Deus diretamente. Se você não basta tudo que Deus já te concedeu na sua vida, em vez de você... E aí começa a atacar Jó. Mas Jó, ele falava assim, ele queria que ele faz entendesse que ele também conhecia esse Deus transcendente. Mas ele queria um relacionamento pessoal com esse Deus. Porque se Deus tinha permitido aquilo tudo, Deus tinha uma lição para ele. Ele queria saber o que Deus queria ensinar. Então, agora, aqui, a gente precisa entender que às vezes as pessoas, para te julgar, a pessoa começa a colocar você contra Deus. Isso é muito triste, irmão. Se a gente está passando por uma pessoa de dificuldade e uma pessoa te coloca que você contra Deus, olha só, ele fazia, eu estou aqui advogando para a causa de Deus. Então, você tem que me ouvir, Jó. Só que você ele faz, precisa entender que Deus não precisa de defesa. Deus é Deus. Às vezes as pessoas querem, por exemplo, se eu estivesse aqui com ouro, eu precisava fazer alguma propaganda para que alguém compre. Se alguém tiver condição, vai comprar, porque ouro não se desvaloriza. Agora, quando é falso, que você fica insistindo, faz, então isso aqui. Então, Deus é Deus, irmãos. O que ele faz ali? Precisava consolar Jó. Precisava ali estar do lado dele, dizendo assim, meu amigo, você vai passar por isso, Deus tem essa prova? Tem. Mas você pode contar comigo. Eu vou estar aqui do seu lado, intercedendo por você, orando contigo. Era isso que Jó precisava. Jó não precisava de mais acusação. Então agora, o que Jó, para responder isso? Nós temos quanto tempo agora? Fica à vontade, Samuel, fica à vontade. Temos tempos mesmo? Então vamos lá. Essa questão aqui, para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Olha só, para Deus ele não nos abandona. Ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus já falou isso para a gente. Mas para Elifaz, diante daquele sofrimento, Deus te abandonou a ponto de que, por conta desse sofrimento, o que Elifaz estava falando não era uma opinião, era um diagnóstico para ele. Ele estava ali como um médico, dizendo que realmente para a situação de Jó não tinha mais jeito. Deus tinha abandonado ele. Olha só como Jó poderia realmente ter perdido ali naquele momento, meu amigo, aquele que eu mais confiava, aquele que tem mais experiência que eu, que a ponto da revista dizer, pode ser até que ele poderia ter idade até para ser pai dele, de Jó. Mas, e falando desse nível para Jó, olha só outra coisa importante aqui. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Tem gente que diz que Deus abandonou a terra, o ser humano já está à própria sorte, que Deus ainda está no controle, Ele está governando, Ele está no trono, tendo todo o controle, e ainda Ele está conosco, irmãos. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, nós precisamos acreditar nisso, com toda a confiança, por mais nessa situação que nós estamos vivendo, parece ser tão difícil, pode ter certeza, mesmo nessa pandemia, Deus está querendo nos ensinar, Ele está ainda agindo. Eu tenho visto a agir de Deus assim, de maneira, quem realmente tem a sensibilidade do Espírito Santo, tem visto que quem realmente tem Deus no coração, está percebendo que a humanidade precisava realmente entender muitas coisas e valorizar a vida, né? Valorizar realmente a essência. A gente estava apegado às coisas, a gente estava apegado a tantas coisas. Não é que a pandemia vai fazer o pessoal convencer do pecado. Quem convence do pecado é o que? É o Espírito Santo. Verdade. Mas o sofrimento, a situação também nos leva para próximo de Deus. Justamente isso, o sofrimento poderia fazer com que, tirando as coisas ali, é como se a pessoa veio diretamente a Deus. E Jó agora tinha um contato total, direto com Deus, porque ele acreditava num Deus que caminha com os homens. Isso aqui é muito importante, irmãos. Deus, ele é transcendente, ele está acima, ele é infinito de todo, e acima de qualquer coisa. Mas ele também caminha com os homens. Ele se identifica conosco. Nessa parte da poesia de Jó, ele expõe argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Mas, se ele está contra alguém, quem então desviará? O que a sua alma quiser, isso fará.
olha só, Jó aqui declara, eu sei que Deus, ele pode fazer qualquer coisa, eu só quero que ele me dê uma resposta, por que ele está fazendo isso comigo? Eu só quero saber por quê. Mesmo que eu possa continuar na mesma situação, passando por isso, mas eu não admito ficar sem nenhuma resposta, porque eu realmente estava diante dele todos os momentos da minha vida. E o que acontece mais aqui que Jó, ele coloca para Deus, todavia, esse é apenas um lado da história. Isso aqui é muito interessante. Irmãos, quando Jó pede um advogado, é como se Jó estivesse ali no tribunal. Quero que vocês reconheçam essa cena. Deus como juiz, ele ali como réu, os amigos ali como aquelas pessoas que estavam ali, pessoas de testemunho de acusação, porque nenhuma estava do lado de Jó. Todo mundo estava dizendo que ele realmente deveria reconhecer o seu pecado. E aí Jó, naquela situação, quem estava com Jó? Porque Jó não via mais dessa forma, ele só via julgamento, ele só via realmente acusações diante dele. Então olha só que importante a gente entender essa questão aqui. Ele demonstra que nunca negou que realmente Deus era o juiz daquele tribunal. Mas ele sabia também que o mesmo Deus que era juiz, ele também, se Deus quisesse, poderia revelar para ele o motivo daquela situação. E ele iria realmente, se Deus o falasse, qualquer coisa que Deus desse para ele como argumento para que ele justificasse aquele sofrimento, ele estaria ali, e reconheceria o seu pecado. Mas os seus amigos chegaram a fazer menção de que Jó era um ladrão, era adúltero, tinha oprimido os seus empregados, coisas que Jó jamais fez. Então olha o grau de acusação que ele chega. Como o pastor Jean acabou de dizer aqui, é como se ele desse aquela chacoalhada, Jó confessa, porque na verdade a gente precisa entender que ele estava com a intenção dos seus amigos, a intenção da mulher de Jó era boa, mas como esse ditado parece ser mais verdadeiro. De boas intenções, parece que tem muita gente indo para o inferno. Porque não basta só boas intenções, irmãos. Precisa saber a vontade de Deus. Às vezes a pessoa está fazendo acha que está fazendo algo positivo, mas para Deus aquilo não serve. Então o que acontece? Para eles ali, fala assim, Jó, se você confessar, você vai sair dessa. É certeza. Todos aqueles ali estavam dizendo assim, Jó, eu quero que você pare de sofrer, Jó. Tem algumas denominações até que botam como Pare de sofrer. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Isso é uma coisa que nem Jesus prometeu pra gente. Cuidado, gente. Então boa. Tem que ter cuidado com isso. Sofrimento faz parte da caminhada cristã, viu? Cair, levantar diante de Deus, faz parte da caminhada cristã. Então, cuidado com isso aí, viu? Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Capítulo 23, no versículo 10. Então a ideia aqui do texto em hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Esse caminhar com Deus é muito interessante, irmãos. Quero que vocês parassem um pouquinho agora para meditar a respeito disso. Deus, quando chama Abraão, olha só, ele fala assim, anda na minha presença e ser perfeito. Pode alguém ser perfeito? Nesse mundo não temos perfeição. O pecado já entrou no mundo. Em pecado, o salmista já falou, me concebeu a minha mãe. Então nós já nascemos com essa. Não existe escola para errar. Todo mundo já erra. Isso aí é algo que é inevitável para o ser humano. Mas o que acontece? Deus, ele caminha conosco. Se você está com Deus, seja situações positivas ou negativas, vai cooperar para o bem. Vai cooperar para algo que vai te dar muitas lições que Deus quer ensinar a partir disso. Render-se a Deus é a grande lição aqui. Jó, ele quer aqui uma conversa em particular com Deus. Chega de acusação, chega de testemunhas testemunhas falsas a meu respeito. Eu estou aqui diante de Deus e eu estou caminhando com Deus. Homens como Abraão não perderam a sua missão, porque eles falharam, mas o que acontece? Eles sempre não perderam a sua fé. A confiança em Deus jamais faltou, tanto em Abraão como em Jó, e por isso que eles foram vencedores em sua caminhada com Deus. Então é importante a gente entender isso, que não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com Ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente
envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Deus, ele realmente, em todas as lições, depois quando aquilo ali passou, Jó vai agora refletir o resto dos anos que Deus deu para ele, né? A mais que Deus deu para a sua vida. Ele agora vai, em cada detalhe, cada dia que ele passou ali, foi uma lição que Deus ensinou para ele. E lá na frente, irmãos, depois que a gente passar por essa prova que nós estamos passando, com certeza, nós vamos chegar lá na frente e contar muitos para as novas gerações, coisas que nós aprendemos nessa circunstância difícil. Deus, ele está caminhando conosco. Deus não nos abandonou. Deus, ele tem, se você se aproximar dele, ele vai te revelar mais. Então vamos concluir, pastor Janos? Amém. Que bom estarmos aqui hoje com o Samuel. Samuel hoje está ministrando essa aula para vocês. Já estamos chegando já no finalzinho da aula, né? Só falta agora a conclusão. A gente está sendo muito edificado. Samuel, parabéns pela ministração da aula. Que Deus abençoe você. Meu querido Samuel, fica à vontade em nome de Jesus. Então, para concluir, realmente, diante de tudo que a gente meditou, quero encorajar os irmãos para que esteja lendo, irmãos, esse livro. A cada dia, Deus ministra algo novo para nossas vidas. E ao estudarmos o pensamento teológico que ele faz, um dos amigos de Jó, para ele só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Irmãos, isso não muda. Nos tempos de Jesus foi a mesma coisa. Olha só, chegou ao ponto, Lucas, que um dos discípulos falou assim: Jesus, quem pecou? Para uma cega de nascença. O rapaz não tinha nem nascido, o povo já estava querendo atribuir pecado para ele. Então, assim, isso, irmãos, é um pensamento que está realmente no ser humano, porque isso que a gente entende, a gente precisa também entender que quando nossos pais nos advertiam, quando criança, quando éramos bebê, era assim: se você faz algo errado, você será castigado. Você vai ficar de castigo. Isso aqui é um pensamento normal, é um pensamento que... Mas a vida vai nos ensinar que realmente nem sempre é assim. Muitas das vezes existem as injustiças do mundo, existem as injustiças que acontecem, e Deus viu que em Jó ele poderia ir além. Mesmo justo, ele poderia permitir um sofrimento que não foi causado por Deus, o inimigo que pediu. Ele foi acusado, o inimigo acusou Jó de ser um interesseiro. Dizia assim: olha, você está fazendo isso, está servindo a Deus. Ele sabe por que Jó serve ao Senhor? Ele realmente não reconhece Jesus como Deus como Senhor, mas ele realmente, quando chega diante de Deus ali, ele fala: esse teu servo aí, ele te serve porque, na verdade, ele tem interesse. Você dá tudo para ele. Aí Deus sabia que o que fazia realmente Jó o servir era o amor que Jó tinha por Deus. Irmãos, nós precisamos sondar também, pedir que Deus nos sonde nosso coração. Será que nós estamos servindo a Deus por amor? Ou para receber bênçãos de Deus, barganhando com Deus? Um dos aspectos da própria reforma era isso. As pessoas estavam usando até indulgências, né, para que pudesse alcançar a salvação. E a justificação é pela fé. Nós não podemos esquecer isso jamais. Essa coisa, isso vem passando de séculos a séculos, e a gente vai vendo isso. E nós precisamos também pedir a Deus que nos dê sabedoria ao pregarmos o Evangelho, que muitas das vezes nós chegamos com o Evangelho de Deus dessa forma, dizendo assim... Às vezes a mãe está em casa e fala, chega para o adolescente e fala: vai para a igreja, vai para o inferno, vai para a igreja, vai para o inferno. O adolescente vai dizer: então eu vou para o inferno logo, já que eu estou no inferno mesmo. Por quê, irmãos? Nós não temos sabedoria para evangelizar. Às vezes a pregação nossa é assim: se você não vier a Cristo, vai para o inferno. Deus ama primeiramente o ser humano, por isso que ele não vai para o inferno. O pecador precisa reconhecer realmente o amor de Deus por ele. Deus amou o mundo de tal maneira, e aí é por isso que ele mandou o seu Filho unigênito para morrer em favor de todos, né? Todos nós somos pecadores, nascemos em pecado, isso aí é inevitável, mas a aprovação é inerente. Podemos passar o sofrimento, quer fazendo certo ou errado, mas uma coisa é certa: fazendo certo, nós teremos o Consolador conosco, estaremos com o Espírito Santo no nosso coração, dando a capacidade para passar por aquele momento de dor, de dificuldade, e superar isso. E é isso que Jó nos apresenta. Jó estava abandonado, eles colocavam Jó como se estivesse abandonado por Deus. E isso era a prova irrefutável de que ele havia pecado. Mas Jó contrapôs
o argumento de Elifaz, defendendo sua integridade e comunhão diante de Deus. Em tudo isso, Jó não perdeu sua comunhão com Deus. Nós não podemos perder nossa comunhão. Essa pandemia não pode deixar que você perca sua comunhão com Deus. Essa situação difícil que você pode estar passando aí, né, outras mais, que venha contra a sua vida, não perca sua integridade diante de Deus e a sua comunhão. Por mais que as pessoas possam dizer coisas a seu respeito, que coloque realmente a sua vida em julgamento e culpa, creia que em Cristo não há condenação. Em Cristo somos mais que vencedores e não há acusação contra a nossa vida. Então, a partir disso, quero deixar essa palavra, agradecer essa oportunidade, pastor Janderson, Amém, de compartilhar essa palavra Deus te abençoe. De Deus aqui para os nossos irmãos. Obrigado, Samuel, por estar contribuindo com a palavra de Deus hoje. Samuel, eu quero agradecer você por ter contribuído aqui com essa aula de hoje. Agradecer o Lucas por nos ajudar aí na transmissão. Um abraço. O Estevão aqui, Pereira, está dizendo que ótima aula. Sou professor da EBD, isso ajuda muito. Obrigado, viu, Estevão? Que Deus abençoe você. Obrigado a todos vocês que participaram conosco. Estamos em aula e agradecendo vocês. Samuel, como você já deu aula até aqui, eu vou tirar o couro mais um pouquinho, tá? Faça a oração final em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês que estão conosco. Que Deus possa abençoar a vida de cada um e que em tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele, eternamente. Amém. Vamos orar, Deus. Pai, eu quero louvar a Ti, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem a sua sabedoria, Pai, é maior do que qualquer pensamento humano. O Senhor está acima, Pai, o Senhor é mais. O Senhor é mais, Pai, eu quero frisar isso. O Senhor é maior do que nossas compreensões limitadas. Deus, te damos graça, porque o Senhor revela as coisas para pequeninos como nós. Obrigado. Não somos nada diante de Ti, mas o Senhor nos ama e o Senhor nos valoriza. O Senhor nos concede a oportunidade de compartilhar a Tua palavra, algo que os anjos queriam fazer, Pai, mas o Senhor deu para nós. Nós precisamos exatamente usar, Pai, dessa forma humana de dizer as coisas. Nós não somos anjos, então nós precisamos dizer as coisas de maneira que as pessoas entendam realmente, dizendo sempre, Pai, que só o Senhor é Rei, só o Senhor é o Senhor de nossas vidas, é o Salvador. Obrigado. O Teu Filho, Pai, o Teu sacrifício na cruz, Pai, te louvamos por isso, Pai, por esse mistério maravilhoso que é a salvação. Muitos, Pai, até zombam um pouco quando dizem que nós somos salvos, mas nós somos salvos não pelos nossos méritos, mas é pela tua obra na cruz. Nós não somos salvos porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos amou e o Senhor deu o Seu Filho a morrer para perdoar os nossos pecados. Te louvamos, te damos glória eternamente e até o dia, Senhor. Nos ajuda a permanecer firmes, Pai, como Jó, até o fim, Pai. Até o dia que nós encontrarmos contigo face a face, quando chegarmos na glória, no céu, que tanto almejamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, estamos finalizando mais uma aula hoje. Um beijo no teu coração, que a graça, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneça com você, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, Samuel, em nome de Jesus.